Visto de Fora. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, hoje comigo, Teresa Almeida, mas com a habitual análise de Begonha Iniguez e Olivier Bonamici. Boa noite aos dois. Olá, boa Antes noite. de começarmos, eu tenho que vos dizer que na altura em que gravamos este programa não sabemos ainda se há Papa eleito, razão pela qual esta semana o tema não vai ser abordado. Reservamos esse debate certamente para a próxima semana, haverá com certeza tempo para falar disso. Feito que está o esclarecimento, vamos então falar e falamos do apagão. Até porque na passada semana também não houve programa por força do feriado do 1º de maio. Vamos falar daquilo que foi marcante na semana passada. Todos fomos surpreendidos, estivemos horas sem energia. Primeiro achamos que era na nossa casa, depois na nossa rua e depressa percebemos que o problema era bem maior. Begonha, que reflexão é que é preciso ser feita e que deve ser feita nesta altura? Terá de haver outro tipo de autonomia energética na Europa? A reflexão é primeiro que somos muito frágeis, que pensamos que somos hiperfortes, que dominamos todo, e a mínima ficamos como ficamos no outro dia. E, sobretudo, todo aponta que se produz uma falha da oferta, o que se chama oferta e demanda. É dizer, muito máis potência das renováveis en España, porque isto surxiu no meu país, foi unha falla gravísima, aínda continúa a investigación, estou a dizer que todo aponta, porque aínda non temos os resultados definitivos, por moito que o primeiro ministro español, Pedro Sánchez, no Congreso, onde precisamente ele reiteraba que non se pode culpar as renováveis, mas todas as eléctricas, as tradicionais, están do mesmo lado e peden tamén participar ao goberno español nesa comisión de investigación para poder ter acceso a toda a información. O que a mí me dicen as miñas fontes de determinadas enerxéticas e determinadas eléctricas ibéricas é que, porque eu perguntei, é que foi esta falla de oferta e da demanda, é dizer, moita máis potencia do que se esperaba, mas isto xa as eléctricas estaban a advertir há meses ao governo espanhol. Esse é um caso que está em estudo e que vai demorar algum tempo ainda a chegarmos às conclusões, naturalmente. Mas, Olivier, uma das primeiras causas, tal como dizia a Begonha, era precisamente apontado o fenómeno de eventual sobrecarga da produção de energia renovável. O governo espanhol não confirma, mas há de facto uma aposta séria nas renováveis. Terá de haver fontes alternativas? É a primeira vez desde há bastante tempo que eu estou em desacordo total com tudo o que a Begonha acabou de dizer. É a primeira vez. E, olha, Teresa, afinal foi preciso tu eu chegar aqui. Chegar aí. Não, discordo completamente da Begonha. Até acho uma vergonha, li recentemente o jornal ABC que diz que fala das energias renováveis, mas em que base, do que prova? Zero. Tu ouviste o que acabo de dizer? Eu não disse que estou em desacordo com as renováveis. Diz o que as minhas fontes me disseram. Mas, Begonha, vamos ouvir o ponto do Olivier. Eu tenho também outras fontes, não é? Portanto, o diretor das redes de transporte elétrico em França diz que, neste momento, não há zero prova, digo bem, zero prova sobre a questão das energias renováveis. O que eu acho lamentável nesta acusação do jornal ABC, escandaloso para mim, escandaloso, que é, ou tu tens uma prova, ou tu não tens. A partir do momento em que não há prova, quando ele escreve o boom das renováveis fez cair a rede elétrica. Isto é uma vergonha. O que não significa que não seja o caso. Vamos ver. A investigação dura. Mas claro que a direita espanhola e a extrema-direita caíram em cima do Pedro Sánchez. Não é? Sabemos que a Espanha é um dos países na Europa que mais aposta nas energias renováveis, e eu acho lamentável que isso se torne uma questão quase política e, repito, sem nenhuma prova. Espera, Teresa, eu tenho de clarificar isto. Eu não disse a minha opinião. Eu expliquei o que os especialistas estão a dizer, e especialistas de toda a índole. Mas no fundo o Olivier diz que os especialistas ainda não têm nenhuma razão para isso. Como não vou defender eu, filha de um engenheiro florestal, as energias renováveis? Por favor. E outra coisa que também está a acontecer em Espanha é que as pessoas estão a perceber que é importante também a energia nuclear. A Begonha disse que íamos falar a seguir e eu ia perguntar-vos precisamente, depois da aposta que está a ser feita nas renováveis e da questão que agora é levantada precisamente pela existência dessas energias renováveis, acham que a nuclear poderá ser uma possibilidade a considerar? Begonha.
Sí, sin dúbida. Mas unha posibilidade, é dizer, a enerxía nuclear ten uns riscos tremendos. Mas por que a França, por que a Alemanha están a apostar outra vez se tiñan fexado as centrais nucleares? Por que? Tense de producir un equilibrio, e este equilibrio ten de pasar por ter esta alternancia ou esta alternativa. A rede eléctrica española, eu acho que non fez o traballo que tiña de facer porque há muitos meses Begonha, que se estaba a advertir sobre isso. Olivier, queria ouvir também a tua opinião sobre a possibilidade do nuclear. Eu também tenho as minhas fontes que apontam que não há nenhuma prova das energias renováveis. Nenhuma. Repito, isso já percebemos, da rede elétrica. Não, mas isto é importante também dizer isto. Ou seja, agora em relação ao nuclear. Ao nuclear, lá está, claro que é uma questão política. Ele diz que não é uma questão. Por quê? O que é que a extrema-direita espanhola fizeram? Logo que aconteceu, sabemos que eles defendem há muito tempo o nuclear. Logo vieram dizer, lá está, isto é a prova que precisamos, etc., do nuclear. Portanto, é uma questão política, evidentemente. Segundo ponto, até a França existe energia nuclear, mas então a França não teve blackout. Teve, nos anos 70, 77, 78, se não me recordo bem, um grande blackout de algumas horas também. Portanto, o facto de ter nuclear dá, de facto, um pouco mais garantias, mas também não escapa. Aliás, ou em França houve o tal debate. Será que a França, por ter um nuclear, pode escapar do que aconteceu em Espanha e Portugal? A resposta de toda a gente, não. Depois há a questão do preço. A energia nuclear tem um preço. Quem vai pagar isto? Essa é a grande questão também, porque tudo isto é bem bonito. Agora, muito rapidamente, eu queria que vocês me dissessem que avaliação é que fazem da forma como Portugal e Espanha reagiram. Vou começar por ti, Olivier. Mal, tanto Portugal e Espanha, ou seja, quando Pedro Sánchez disse, e o próprio Montenegro, Luís Montenegro, mas quando dizem que a resposta foi rápida, não, isto é inacreditável ouvir isto. Tanto da parte de Espanha e de Portugal, a resposta super lenta. Acontece assim. Mas resposta de quem? Do governo ou das elétricas? Sim, global, não é? Global. Vamos ver depois as responsabilidades. Mas claro que um governo tem responsabilidade também, no entanto, não é motivo para um governo cair. Como eu, hoje digo que parece que o governo cai por tudo e mais alguma coisa. Não, mas tanto o governo Pedro Sánchez como o governo Luís Montenegro, como é evidente, a minha opinião, tem uma responsabilidade. Foram lentos, mas no caso espanhol ainda mais lentos. Porque em Espanha, muitas zonas de Espanha estiveram sem luz e sem ligação na rede móvel até as 4 da manhã. Por exemplo, toda a zona da Galiza e no norte de Portugal se atiñan, e a Teresa está no norte de Portugal, se atiña luz moito antes. É dizer, a resposta foi máis rápida em Portugal do que em Espanha. Avançamos então, vamos para outro assunto de relevo também nos últimos dias. Falo do plano de 500 milhões de euros para captar cientistas de outros países, sobretudo e em particular dos Estados Unidos. Begonha, podemos dizer que a Europa está nesta altura a tentar capitalizar aquilo que de errado pode estar a acontecer na administração de Trump? Sin dúvida, e acho, Teresa, que iso é moito positivo e os nosos ouvintes pensarán o mesmo, non é? É dizer, a Europa está a tentar reasir, como xa dix as últimas semanas, moito máis rápido do que tiña reasido, non é? Ante todo o que está a acontecer estas mudanzas nos Estados Unidos desta nova era Trump, e sin dúbida, que é o que ten os Estados Unidos? As universidades dos Estados Unidos están, as grandes universidades dos Estados Unidos están a ser atacadas ferozmente pelo Trump e pela administración Trump. É dizer, está a cortar até o financiamento que até agora daba o goberno dos Estados Unidos ás grandes universidades, está a cortar porque considera as universidades que o Trump considera que non están do seu lado. Uma oportunidade moito boa para a Europa porque estas grandes universidades teñen uns cientistas, moitos deles, aliás, son europeos dos nosos países de primeira liña, e iso é fundamental. Olivia, concordas com esta estratégia europeia? Sim, concordo plenamente. Cuidado, no entanto, a não ter um duplo discurso, às vezes, de alguns países europeus que vão tirar dinheiro aos seus próprios investigadores, não é? E depois vão apoiar este tipo de iniciativa. Mesmo assim, a nível simbólico é super importante porque vivemos num mundo, eu diria quase, da idade de ouro da ignorância. No outro dia estava a ver um historiador americano incrível que tem a teoria que ele chama, a palavra já é português, da agnotologia. E a agnotologia é basicamente a promoção da ignorância e o estudo da produção e o uso estratégico da ignorância. Ora, o regime do Trump é exatamente isto, que é cada vez menos acredita na ciência, cada vez menos acredita nos factos, porque o que ele quer, é o curto prazo. Ora, sabemos que a ciência é exatamente o contrário, é o longo prazo. E as nossas universidades na Europa são
as máis antigas do mundo. Portanto, é voltar outra vez á orixe científica, a orixe do saber. As universidades do Reino Unido, da Alemanha, da França, da España, de Portugal, por exemplo, Coimbra, non é? Son universidades con un prestixio que tiveran ao longo dos anos moito prestixio. E que podem continuar agora esse trabalho, certo? Eu acho que sim, que é unha oportunidade de ouro se souber aproveitar para as nosas universidades, as da Europa. Feita que está então a análise aos temas europeus, vamos avançar para a atualidade nacional. Dizer antes que o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Na atualidade nacional, olhamos então para a campanha eleitoral. Entramos neste que é já o 5º dia em que os líderes estão na rua. Begonha, do teu ponto de vista, qual foi ou qual tem sido o tema que está a marcar este arranque de campanha? Olla, é un tema que o propio Luís Montenegro non quería, que expondeba a súa empresa, non é? A súa empresa familiar, que cada vez temos máis contornos. Eu estive a ver no outro día o debate das televisores e a ouvir o debate das radios, e sobre todo no debate das televisores, onde estiveran todos os candidatos, realmente que ocupou grande parte do debate. Pelo menos ao principio do debate, que é o que máis xente ve, porque as persoas están con máis atenção, non é? E eu continuo a ver que o propio Luís Montenegro non descola deste tema. Por non ter falado claro desde o principio o problema, e que tamén houve moitas filtrações, porque todos sabemos que houve tamén moitas filtrações, intereses partidarios nos últimos días para difundir até o nome dos clientes e demais, mas realmente este tema da empresa familiar do Luís Montenegro está na campaña. Tamén o tema da inmigración está na campaña. Eu acho que é un tema que xa chegou a Portugal e está aquí para ficar, e todos os políticos tamén están a falar sobre iso, e o tema da habitação. Eu penso que eses são os 3 grandes temas que están a protagonizar esta campaña. Olivia, também são estes os temas que ouves desde o início? Sim, concordo com o que Begonha disse. Eu diria para mim, o tema principal dos 3 que Begonha citou, para mim é a imigração ilegal, que vai ser a chave da eleição. Até porque este tema foi trazido até pelo Governo desde o início, com aquela conferência de imprensa em que anunciou a expulsão de milhares de imigrantes. Eu acho que é uma jogada interessante por parte do Luís Montenegro, que vai tentar, como uma grande parte da direita faz, roubar, entre aspas, uma parte do eleitorado ao Chega. Eu não sei se vai conseguir, vamos ver o resultado. Mas é uma jogada interessante, porque não estou a dizer que isto não faz parte das convicções dele, eu acho que faz parte das convicções dele, no entanto, também é uma medida eleitoralista, de uma certa forma, não é? Ou seja, ele tem o direito de o fazer. Faz parte do jogo também eleitoral. E é isso que eu quero ver, porque o Chega anda a dizer isto há não sei quantos anos sobre a imigração ilegal, e vê-se que a direita, a esquerda também, sobretudo a esquerda, mas a direita também, tem sido um pouco tímida sobre esta questão, que eu acho que faz parte das preocupações dos portugueses. E vamos ver que resultado. Eu, pequeno palpite que eu tenho, que com esta jogada o AD e a IEL poderão não estar longe da maioria absoluta. Vamos ver o que vai fazer este tema nas contas finais desta campanha eleitoral. Vamos avançar agora então para o índice de Tugalidade. Vamos a isso. Índice de Tugalidade. Muito bem, eu que ouço o programa todas as semanas, vejo que vocês gostam muito de gastronomia. Certo. Vamos falar dela então. E vou-vos perguntar. E tu, Teresa, gostas? Também gosto muito de comer. Ok, então estás connosco. Exato. Vamos saber então se vocês sabem de que região é originário o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Boa pergunta. Mas, por exemplo, eu diria, desde logo, eu penso que do norte não, porque não se prepara muito no norte. Pode ser o Alentejo, as beiras, e beiras. Beira Baixa. Digo porque no Alentejo prepara-se muito também nas beiras. Vocês gostam? Eu adoro. Quando está assim muito, que não está seco. Não é o meu preferido, mas... eu adoro. Então deixem-me dizer-vos que vocês estão no sítio certo para o comer, até porque a origem do bacalhau à Brás é precisamente Lisboa. Uau! A receita foi criada por um taberneiro do bairro Alto, tinha o nome de Brás, daí o bacalhau à Brás, mas a sua popularidade também atravessou a fronteira e em Espanha, Begonha, também deves conhecê-lo como bacalhau dourado. Bacalhau dourado na Extremadura. Ou tal revuelto.
Não, mas o bacalhau dourado que eu experimentei várias veces na Extremadura, en restaurantes da Raia, realmente eu non gosto tanto como o bacalhau à brás. É moito mellor. Desculpen os extremeños, mas é muito melhor o original é sempre melhor que a cópia. Bacalhau à brás português. Abrimos assim então um apetite para o positivo e o negativo desta semana. Begonha, começamos pelo teu negativo. Olha, o meu negativo neste caso teñe de ser que isto non há direito a greve, máis unha greve da CP. Eu agora non estou, por sorte para min, non estou a precisar tanto do comboio. Como saben, ao longo de 3 anos eu todas as semanas tiña de apañar inúmeros comboios, non é? Até o norte, até a fronteira con a Galiza, e pasei de tudo, e pasei moitas greves, e sei o que se pasa. E entón, solidarízome con todos os utentes que ontem e até sexta, isto vai continuar, sufreran de todo para poder apañar un transporte. Non se cumpriran os servizos mínimos. Mas isto que é o que é? Persoas con filas e filas e filas. Non houve un único comboio. Non houve un único comboio. É que isto non pode ser así. Isto tense de facer alguma coisa. É un país parado. E o teu negativo, Olivier? O negativo é uma observação. Observação, lá está, visto de fora. Eu tive um casal neerlandês em casa recentemente, e eles estavam a observar uma coisa que eu também nunca gostei em Portugal, que é a loucura dos pelos cortinados. De facto, nunca entendi a loucura dos portugueses pelos cortinados, do tipo, tem uma coisa a esconder de ti. Isto é uma coisa que me faz uma confusão. Somos mais reservados, Olivier. Não, mas exatamente, mas é que é uma coisa... Mas eles então... E disseram, eu nunca fui por acaso dos Países Baixos, disseram que dos Países Baixos ninguém, ou quase ninguém tem. Porque até eles consideram que é um pouco mal do tipo, tem algo que esconder. Eu admito que não tenho cortinado, nunca tive na minha vida, não é? E até com todo o orgulho, às vezes passei de cuecas na sala, tranquilamente. Ai, Olivier, não dê as pistas que alguém te vai tirar uma fotografia e depois coloca nas redes. Mas não há problema nenhum, não tem rigorosamente nada a esconder, a sério, e de facto faz um pouco confusão às vezes os exageros dos cortinados. Foi uma das coisas que eu notei de facto na minha viagem à Noruega, também notei que lá ninguém tem cortinados. É um São facto. muito mais práticos, muito mais práticos. Vamos agora ao positivo da semana. Begonha, comece por ti. Olha, já que estamos com o tema do conclave, é todo este fenómeno, que acho que é super bom, que se está a produzir de recabar informação, de falar sobre a Igreja, de falar sobre como é que tem lugar o conclave, qual é o processo. E de uma forma mais aberta, não é? De uma forma muito mais aberta, que até agora nós, como jornalistas que temos acompanhado tantas vezes, e até temas da Igreja, no meu caso também, e a Teresa também, por trabalhar para emissoras católicas, no meu caso durante muitos anos para a cadena COPE, e realmente, como conhecemos por dentro muitas coisas, estamos a ver que está a mudar, e eu até nos meus próprios fillos estou a ver e a notar un interese, o meu fillo menor, a me perguntar, mãe, mas então quando están na sala, por exemplo, na Capela Sistina que nós estivemos, olha, quando están, e então como? Votan manualmente, e então votan con os papéis, e então ten de ter unha maioría, mas então, e non se pode filtrar, e o meu fillo pequeno dice, mas eu duvido que non se posa filtrar un nome, a moitas maneiras, é dizer, isso, mas é a prova tudo de muito mais que a linguagem está a chegar também dessa maneira. E um interesse que eu não notava há muito tempo de vai-se continuar igual, por favor que se continue igual, vai haver mudança, que são os candidatos, até nas redes sociais aparecem os nomes dos candidatos, os perfis, então é realmente interessante. É e tu, bom. Olivier, qual é o teu positivo? Fechamos com isso. Da semana, eu que sou apaixonado pelo futebol, de forma global, eu adoro as cidades em Portugal respiram futebol, e é o derby dos derbys, de facto, sábado. Porquê que para mim é positivo? Porque de facto vai decidir quem vai ser campeão entre o Benfica e o Sporting. E eu adoro, nas casas cidades, quando há 2 dias de um evento já começa a sentir, e o Porto já viveu isto tantas vezes, não é? Tanto não só no campeonato como nas competições europeias, mas quando há uma febre que está a subir, quando as pessoas começam a falar disso non-stop, e sempre com a mesma pergunta, onde é que tu vais ver o jogo? O meu filho já perguntou-me, então pai, onde é que tu vais ver o jogo? Perguntou o meu filho.
onde é que tu vais ver? Ou seja, é toda uma cidade que vibra e o Marquês, que não sabe ainda, há 48 horas, isto é genial. O Marquês não sabe As ainda se vai ser cores. as cores do Benfica ou as cores do Sport. Eu acho, de forma global, tudo isto Mas sem bonito. dúvida a festa vai ser Você no já tem Marquês. prognóstico? Vai ser, sim. Temos o titular, a festa vai ser no Marquês. Mas pode não ser este sábado, pode ser daqui a 15 dias. Claro, mas vai ser no vai Marquês ser a Marquês. festa. Mas tem prognóstico para o jogo de sábado? Não. Eu tenho, não, É melhor não irmos eu por não aí, quero não é? avançar, eu Ok, não é quero melhor não irmos avançar. Não por aí, quero me então. zangar com Que ninguém. depois, exatamente, os amigos e as amigas depois... É verdade, não, é verdade. não, Eu estou não fora quero, desse não quero. campeonato, portanto, Eu fechamos também, aqui. eu também estou fora, eu também, a minha equipa está no norte, portanto não há problema. Chegamos então ao fim deste mais um Visto de Fora. Voltamos para a semana. Um abraço e obrigado aos Obrigado. dois. Abraço, boa noite. Visto de Fora.